Paz e alegria, queridos irmãos, sejamos todos bem-vindos. Para darmos início à nossa reunião, nós vamos ler como ambientação uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 12. Pensaste nisso? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa um instrumento útil às más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Nesse momento, queridos irmãos, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita que nos concedeste de estarmos aqui reunidos em Teu nome, nesta casa de luz e caridade, para recebermos mais uma preciosa lição à luz da doutrina espírita, importante e necessária para conduzirmos da melhor forma possível a nossa vida, a nossa oportunidade reencarnatória. Que tenhamos mentes e corações abertos ao aprendizado desta noite, e que os amigos espirituais possam amparar o nosso irmão responsável pelo estudo de hoje, para que possa servir de fiel intérprete da tua mensagem. Obrigado por mais essa oportunidade e ser conosco, Senhor, no decorrer de toda a nossa reunião. Que assim seja. E agora nós vamos para o momento principal da nossa reunião, que é o nosso estudo. Hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Geraldo Felipe, que é lá do Centro Espírita Agora Verdade, SEAV,
que fica situada aqui à Rua Felipe Cardoso, 922, em Santa Cruz. E nós estamos continuando o 7º mês do Projeto Educativo Doutrinário, nosso PED, Reforma Íntima, Desafio de Urgência. E hoje o tema será Minha Consciência, Meu Juiz. Possamos vibrar com o nosso irmão. Bom, uma boa noite a todos. Aqui, né? Bom, uma boa noite a todos, a todas. É com muita satisfação que hoje eu estou aqui, mais uma vez nessa casa, né, que acolhe sempre o movimento espírita, faz um trabalho muito importante, né? E eu trago o meu abraço lá do CEAB, Centro Espírita Amor à Verdade. Bom, como foi falado, né, o tema que eu vou estar desenvolvendo é Minha Consciência, Meu Juiz, que é um tema profundo, né, que diz respeito a todos nós que somos seres conscientes, né, relativamente conscientes. A gente vai até entender por que eu estou falando que nós somos relativamente conscientes, porque nós ainda não temos a consciência plena. E essa questão do juiz, de sermos juiz, também é algo a ser refletido, né, porque nós sabemos que o juiz supremo é Deus, mas que também nós podemos fazer o exercício do autoconhecimento, da autoanálise e fazer esse trabalho de autopercepção, que não deixa de ser um juízo. Bom, então eu vou começar aqui as reflexões. Coloquei ali, né, que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem. Está na questão do Livro dos Espíritos, questão 835. Né? Então nós, na nossa condição de animais racionais, nós temos essa consciência que nos diferencia dos outros reinos, né? Os animais, por exemplo, que são irracionais. E nós temos esse privilégio, né? É até uma reflexão que se coloca, né, que nós já passamos até talvez por essas outras fases e conquistamos a consciência, sermos racionais. Né? Isso para nós já é uma conquista. Mas a nossa consciência ela pode se desenvolver, a gente vai ver que ela tem graus, né? E a psicanálise nos mostra que o psiquismo humano é constituído por duas instâncias, consciente e o inconsciente. Né? Então, ali eu coloquei assim, ó, consciência seria a parte da nossa mente que podemos acessar de maneira direta. Por exemplo, né, meu nome, onde moro, que eu estou aqui agora, né, no CELC, Centro Espírita Luz e Caridade, que hoje é dia 18 de novembro de 2022. Isso está mostrando o que? A minha consciência, né? É o meu consciente que está me dando condições de fazer essa avaliação. Né? E o inconsciente não é acessado com facilidade. Né? Exemplo, nos sonhos, fantasias, ele aparece, né, nos sonhos, fantasias, esquecimento. Muitas vezes, para acessá-lo, precisamos fazer uma análise profunda de nós mesmos. Então, no nosso psiquismo, nós temos duas instâncias, né? O consciente, que é o aqui e agora, existencial, e o inconsciente, que muitas vezes nós não acessamos de forma direta, mas eles se manifestam na nossa vida. Né? E muitas vezes precisamos até de um exercício mais profundo de autoanálise para conhecer o conteúdo desse inconsciente. Né? Isso é algo assim que a psicologia hoje, né, ela tem investido muito, né? E muitas vezes, porque se nós não conhecermos o nosso inconsciente, muitas vezes nós vamos agir meio no impulso, sem uma reflexão, vamos ser até tomados pelo inconsciente, que é o que caracteriza muitas vezes o transtorno mental. Né? Quando o indivíduo chega num grau de transtorno mental muito grave, é que ele é tomado pelos conteúdos negativos do inconsciente, que é uma outra questão a ser refletida, que no inconsciente nós temos conteúdos positivos e negativos. Né? Se esses conteúdos negativos ele vêm à tona de uma forma muito repentina, sem controle, o que vai acontecer? Pode surgir os transtornos psiquiátricos, que é a chamada doença mental. Quando a gente vê um indivíduo assim andando pela rua, falando sozinho, falando coisas sem sentido, né? E tal, isso aí seria o quê? O indivíduo é meio que tomado pelo inconsciente. Já o conteúdo positivo é um desafio, o conteúdo positivo do inconsciente é um desafio para nós, até na condição de espíritos reencarnados, né, espíritas, de procurarmos desenvolver
esse lado positivo que também às vezes fica sem ter acesso. São as nossas potencialidades, as nossas possibilidades, mas estão lá no inconsciente guardadas. A gente não se dá conta que nós podemos, por exemplo, ser mais pacientes, podemos desenvolver o amor, porque são conteúdos que muitas vezes a gente não busca desenvolver, que estão guardados, né? Então, mas isso é um desafio para nós, né? Acessarmos esses conteúdos. Bom, aí eu coloquei aqui que Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, eu até trouxe esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, é um livro da série psicológica da Joana de Ângeles. Ela fala que a consciência tem níveis, né? É uma gradação, né? Então, ela fala aqui que o nível da nossa consciência seria o sono sem sonho, o primeiro nível, né? Depois nós teríamos o sono com sonhos, a consciência desperta e a consciência cósmica. Então, como é que seria essa questão dos níveis de consciência? Cada um estaria num patamar, né? E o indivíduo ele pode passar por essas fases ao longo da vida, né? Da existência ou das existências, né? E gradativamente nós vamos tentar chegar ao nível máximo, que é a consciência cósmica. Mas, por exemplo, o que seria o sono sem sonho? O sono sem sonho é quando o indivíduo está meio que inconsciente, né? Ele está ainda meio que mergulhado, ele não tem consciência, muitas vezes até do que ele queira para o futuro, ou por que ele está aqui, né? Por que ele está reencarnado, que ele é um espírito reencarnado, por exemplo, né? Ele está naquele estado meio de sono, simbolicamente, né? Ele não tem noção ainda do próprio objetivo da sua existência, né? E ele pode vislumbrar assim, por exemplo, ele nem vislumbra muita coisa, porque ele está meio que fechado ainda em si mesmo, aquela coisa dele sair para trabalhar, às vezes se alimenta, né? Tem aquelas relações ali familiares meio que restritas, e ele está nesse ciclo ali meio que fechado, né? Aí até que ele chega no estado de sono com sonhos, aí é quando ele começa a vislumbrar algo mais, né? Um pouco, por exemplo, ele pensa assim, poxa, um dia eu vou ser como Chico Xavier, ou eu vou ser como Madre Teresa, né? Eu gostaria de participar de uma religião, ou, será que a existência é só isso aqui, né? Me alimentar, sair para trabalhar, será que existe alguma coisa a mais? Ele começa a ter aqueles pensamentos, poxa, eu vejo pessoas indo para as religiões, buscando se desenvolver espiritualmente, ele começa a vislumbrar algo um pouco acima, né? Mas só no nível do sonho, até que ele chega no nível da consciência desperta, que ele começa a despertar, ele vê que ele pode melhorar, ele pode participar, e ele começa a se enganjar no trabalho, numa religião, que não necessariamente é uma casa espírita, mas ele começa a estudar, né, o Evangelho, ele começa a se enganjar, né, de uma forma mais direta nesse processo de melhora de autoconhecimento. Até que ele chega no grau de consciência cósmica, que já é um grau mais avançado, né? Como eu falei, a consciência cósmica ela está dentro do nosso psiquismo, alojada no inconsciente, mas nós precisamos fazer com que isso se desenvolva, esses potenciais. E é aquilo que eu falei, muitas vezes não é só o fato de você estar numa religião, né? Você precisa desenvolver esses potenciais através da prática, né, da vivência. Então é um grau mais avançado, e aí até há uma diferenciação. A gente pode pegar pessoas que chegaram nesse grau, nós temos o próprio Cristo, né, que ele chegou num grau de consciência cósmica, alguns espíritos elevados, né, que, por exemplo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, que vamos pegar nossa Maria de Nazaré, alguns espíritos que tiveram, têm um desenvolvimento espiritual muito grande, né? Mais recente nós temos Madre Teresa de Calcutá, e que são espíritos que chegaram a ser num grau de desprendimento muito grande na matéria, né, das condições, né, humanas até, e já estão num patamar de alcançar uma espiritualidade mais refinada, vamos dizer assim, né, um nível de consciência mais avançado. É onde todos nós vamos chegar um dia, todos nós vamos chegar a essa condição, mas como eu falei, de forma gradativa.
né? Muitas vezes nós ainda estaríamos assim nesse sono com sonhos, vislumbrando. Eu vou ser um dia igual Chico Xavier, né? Um dia eu vou ser igual Alexandre, lá dedicado lá no céu e tal. Um exemplo, né? Aí, eu vou ser igual a Érica, lá dedicada lá no céu e tal, participando lá do movimento espírita. Um exemplo. Então a gente já vislumbra isso, mas já é uma possibilidade, né? Aí, de repente, um dia você começa a ter o despertar. E esse despertar para cada um também, no Evangelho ele fala caindo em si, né? Que é uma citação do Evangelho de Jesus, que quando alguns personagens do Evangelho caem em si, eles começam a perceber a realidade de uma outra forma e começam a se dedicar mais à causa do Cristo, né? À prática do bem. Isso é algo assim também muito interessante, e cada um vai ter o seu momento, né? A gente não pode dizer assim, precisar quando que cada um vai cair em si ou vai ter esse despertar da consciência. Muitas vezes esse processo às vezes vai chegar através da dor, e o que a espiritualidade quer é que ele aconteça pelo amor, através do nosso estudo, da dedicação, né, do autoconhecimento, da reforma íntima, né, do esforço pessoal de melhoria, né? Mas muitas vezes o espírito vai passar às vezes por experiências difíceis, dolorosas, por escolha própria, né? Mas vai chegar, todos nós vamos chegar a essa condição de termos essa consciência mais elevada. Aí, quanto maior o acesso aos conteúdos do inconsciente, maior será a nossa consciência e a saúde física e mental. Então, a gente conseguir ter acesso a esses conteúdos é um desafio, né? Eu acredito que a Casa Espírita tem um papel importante, até, por exemplo, nos grupos de estudo, no trabalho do bem, nesse trabalho até do acolhimento fraterno, muitas vezes um trabalho do tratamento espiritual, da desobsessão. E o indivíduo ele vai tendo consciência gradativa, né? Tanto dos conteúdos positivos quanto negativos do seu inconsciente, né? Para ele poder saber fazer essa diferenciação. Né? E ele vai começar, muitas vezes, nesse processo que demora muito tempo, né? Não estou aqui falando que é para desanimar ninguém não, tá, gente? Mas é um trabalho que às vezes vai durar uma encarnação inteira. A gente não pode dizer assim, você vai já nessa encarnação conseguir chegar num nível de consciência cósmica. Não, a gente não pode ter essa certeza. Claro que a gente vai tentar, cada um dentro das suas possibilidades, mas é um trabalho demorado muitas vezes, e nós já estamos, como eu falei, dentro desse processo há algumas encarnações, né? Nós já estamos aí tentando, né, às vezes repetindo algumas lições para a gente tentar alcançar essa condição, né? Bom, aí continuando aqui, passou 2, né? Na questão 834, é responsável o homem pelo seu pensamento, pela sua consciência? Perante Deus somente a Deus sendo possível conhecê-lo. Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, dentro desse processo, existe, né, Deus que é soberano, né? E existe uma justiça maior, soberana também. Quando a gente fala assim, que nós somos juízes da nossa consciência, é um exercício, é um aprendizado, mas existe uma consciência maior, né, um juízo maior que comanda tudo, e nós estamos submetidos a essa justiça, né? E se coloca até que a justiça humana é um reflexo dessa justiça divina, mas a consciência é o nosso guia, pois nos faz agir da forma certa. Então, a partir do momento que a gente alcança esse grau de consciência, né, uma conscientização maior, nos faz ter uma atitude mais correta diante das situações. Caso não consigamos agir de acordo com as leis divinas, podemos recomeçar sempre, seja nesta vida ou em outra vida, através da reencarnação, pois a misericórdia divina está sempre a nos ajudar. Então, como eu falei, muitas vezes a gente não vai conseguir de imediato, né, agir de acordo com as leis divinas, com essa referência maior de Deus, né, desses missionários, né, como o próprio Cristo. Mas nós podemos ter várias oportunidades, né, pela misericórdia divina, e que está sempre a nos ajudar. Como eu falei, através dessas possibilidades nós vamos reencarnatória, nós vamos voltar retornando até que a gente consiga se libertar, né, desses erros, dessas dificuldades. Então é todo um processo.
Aí eu coloquei aqui, ó, devemos ter cuidado com a culpa inconsciente, pois esse sentimento poderá nos levar à depressão ou desânimo. Então, como eu falei, já que vamos ter falhas ainda, algumas dificuldades, pode surgir uma culpa, um sentimento de autopunição, né, que é um cuidado que nós temos que ter, né? Como consequência, nos afastamos do estudo e do trabalho no bem, por nos sentirmos incapacitados, quando deveria ser o inverso. Ao nos percebermos frágeis e imperfeitos, maior deveria ser o nosso esforço de melhora. Então, isso aqui é algo assim meio paradoxal, mas que é interessante a gente ter uma reflexão, porque às vezes nós vamos nos ver ainda imperfeitos, limitados, e qual é a nossa tendência? É abandonar esse esforço de melhora. Ah, não, isso aí é para espírito como Chico Xavier, para Bezerra de Menezes, ou para Madre Teresa, né? Para Joana de Ângeles. Eu sou muito imperfeito, e até um certo desculpismo que a gente utiliza isso, é um mecanismo de defesa inconsciente, que a gente acaba se afastando, dizendo que não é digno, não, mas tem que ser o contrário. A partir do momento que a gente perceba, aí tem que ter o ato da humildade, a gente se perceba ainda imperfeito e limitado, aí que o nosso esforço tem que ser maior, de dedicação ao estudo, de participação, claro, dentro de um limite, né? Porque também a gente não vai querer alcançar um patamar imediato, eu vou me envolver, eu sou imperfeito, então eu tenho que fazer muito trabalho no bem, participar de vários grupos de estudo. Não, a gente tem que ver até onde a gente tem condição, né, de atuar, mas a gente não deve se afastar por isso, né? E os nossos amigos espirituais, eles estão sempre junto a nós, tentando nos ajudar nesse processo, para que a gente não caia nesse negativismo, né? Que é até perigoso. Os obsessores adoram esse pensamento, né? Que quando a gente se vê ainda assim meio que... Aí eles começam a insuflar ali, ó, você aí, o que você quer realizar com essa sua falsa superioridade, coisas assim, né? Ou você é um espírito imperfeito, por que você vai buscar desenvolver a tua espiritualidade? Isso aí, né? Aí se você entrar nessa faixa vibratória, a tendência é o quê? Abandono. A pessoa acaba se afastando mesmo do trabalho, do estudo, quando na realidade não deveria ser dessa forma. A gente deveria sim aproveitar, né, esse exercício de autoanálise, né, de autopercepção, e buscar a melhora, o estudo, para que a gente atinja essa melhora íntima, né, essa reforma íntima. Para que isto não ocorra, devemos praticar o amor, o alto-amor, como nos mostra Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, ela tem uma visão muito interessante, que ela fala do alto-amor, né? Porque se a gente não tiver esse sentimento de alto-amor, né, em relação a nós, né, o amor em relação a nós temos que amar ao próximo, como Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que às vezes a gente esquece de amar a nós mesmos, assim, o alto-amor, né, amor a si. Porque se a gente não se amar um pouco, a gente vai ter essa cobrança, ou a gente vai acabar dizendo, não, eu não consigo mesmo, não dá, e uma exigência e tal, né? E a gente acaba se afastando, e não deve ser por aí. Aí aqui, colocou auto-amor, esse amor terapêutico auxilia os campos vibratórios afetados pelas doenças, pelo desequilíbrio, né? Restaurando-lhes as deficiências e recompondo a harmonia do todo. Ou seja, a pessoa se permitir, através desse auto-amor, até dela receber essa ajuda. Porque às vezes o nível de cobrança é tão grande que a pessoa nem se permite entrar dentro de uma casa religiosa ou de fazer uma prece, né? Isso é algo assim que a gente tem que ter esse cuidado, e que os campos vibratórios vão ser restaurados quando a pessoa se permitir, né? Como nós aqui hoje, muitos de nós estamos sendo trabalhados espiritualmente, né? Dentro do nosso processo de imperfeições, as nossas potencialidades também vão estar sendo despertadas para que a gente consiga alcançar uma melhora, né? Na amor-terapia, a tensão cede lugar à confiança. Amortece-se face à entrega do ser a Deus, relaxando os focos de desespero e ansiedade, os compressores dos nervos geradores de tensão. Então, às vezes, a pessoa chega num grau de autocobrança tão grande, né, que os nervos, a tensão nervosa, aquela questão do desespero, né, porque ela não vê uma saída, e isso impede de você buscar e a solução chegar muitas vezes, e da ajuda a ser processada. Então a gente tem que se permitir, né, essa busca da ajuda.
Psicologicamente, o auto-amor é, sobretudo, auto-encontro, conquista de consciência de si mesmo, maturidade e equilíbrio. Aí, quando a Joana fala da consciência de si, que é um processo, né, como eu falei, às vezes um pouco longo, mas que ele é necessário para que a gente comece nesse processo de consciência de si, é o autoconhecimento que está na questão 919 do Livro dos Espíritos, né, quando está até aqui, o método mais simples, né, de nós melhorarmos nessa vida. Ó. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou disso: conhece a ti mesmo. Aí, quer dizer, é ele que vem fazendo um desdobramento, ele fala o quanto é difícil fazer, porque a nossa tendência é atenuar os nossos erros, né, as nossas dificuldades. Mas é um exercício que a gente tem que realizar diariamente. Né? Santo Agostinho, que deu essa resposta, ele fazia aquele balanço diário, né? O balanço diário no fim de cada dia, para ver como é que foi o dia, o que precisa melhorar, né? Aí aqui, eu vou voltar aqui, ó, também devemos ter cuidado para não sermos coniventes com os nossos erros. Aí este aspecto da nossa dinâmica fica evidenciado na questão 919 do Livro dos Espíritos, como podemos ver a seguir. Como alguém de julgar a si mesmo. Então aqui, gente, é interessante porque a nossa tendência é atenuar as nossas falhas, os nossos erros, né? Por exemplo, o egoísta, ele vai dizer que ele é apenas previdente, né? O ansioso, ele vai dizer que não, eu tô preocupado em resolver e tal, mas ele às vezes está ansioso, né? Então ele tem que ter, a gente tem que ter essa noção de realidade. E às vezes a pessoa sozinha, ela não vai conseguir fazer esse balanço, essa análise. Aí que entra dentro dessa questão. Eu falo porque eu sou da área da saúde mental, né? Eu trabalho com isso há alguns anos e tal. Tem a minha colega ali também, ela pode corroborar ali, né? A questão de você às vezes precisar de uma terapia mesmo para você, porque o nosso grau de inconsciência é tão grande, se você não tiver uma pessoa contigo aberta, buscando, tentando ajudar, fica difícil, não consegue. A pessoa se fechar, né, dentro do próprio inconsciente, ela não vai conseguir sair desse ciclo. Então ela às vezes vai precisar de uma ajuda. A casa espírita muitas vezes consegue fazer esse papel. Até as religiões, né? Por exemplo, um grupo de estudo, né? Um encontro sobre um tema, vai favorecer, vai ajudar, né? Por isso eu até recomendo, sempre que vocês puderem, estar participando de encontros espíritas, né? De alguns congressos, encontro da família, encontro dos jovens, se engajar nas equipes de trabalho, porque a partir daí você vai poder, nesse tete a tete ali, se auto-perceber melhor, né? Um ajudar o outro, dar escuta ao outro, né? A equipe, estamos lá na equipe lá e tal, aí começa aquela conversa e aí a pessoa vai se percebendo melhor. Então, esse exercício do trabalho que a doutrina espírita ajuda, mas só que às vezes a pessoa está muito, o processo está muito complicado e às vezes a pessoa vai precisar de um tratamento, né? Assim como ela precisa às vezes de um tratamento espiritual também. Que aí entra o tratamento da desobsessão, porque às vezes a pessoa está ali naquele ciclo fechado, então, a apelação de alguns obsessores, né? Alguns irmãos, até herança de outras vidas que a gente traz, né? E que muitas vezes estão ali tentando dificultar a nossa melhora. E aí a Casa Espírita tem um papel importante também, que é favorecer o trabalho da desobsessão, que é nos ajudar nesse processo de libertação. E muitas vezes, o que se recomenda, muitas vezes, o que está se recomendando hoje, né, é você fazer o trabalho integrado, né? Você tanto buscar o tratamento espiritual quanto o tratamento médico e psicológico, para você integrar tudo isso, né? Só o psicólogo vai resolver, não, só a casa espírita vai resolver, só o evangelho, não, nem sempre. Vai ajudar, um complementa o outro. Só o tratamento médico, né? Não, nem sempre, tem que haver o complemento. Né? Porque aquele problema até de saúde física, psicossomática, tem alguma conotação, pode ter uma raiz espiritual também. Então tem que haver o complemento ali. E hoje a medicina já está se abrindo para esse tipo de visão. Né? Tem o Paulo César Frutuoso, tem
alguns autores, né, que estão buscando fazer essa integração, alguns congressos da Associação Médica Espírita, né, estão buscando fazer essa integração entre a questão da saúde física, mental e espiritual, essa visão até multidisciplinar, que é uma visão que hoje está se colocando, que é o ideal, para que através dessa ação conjunta o indivíduo consiga realmente superar suas dificuldades. Bom, aí eu coloquei ali uns alertas para nós, né, como espíritas. Veja bem, isso aqui é algo que é interessante para que a gente reflita, né, junto, porque todos nós estamos no mesmo barco, a gente está caminhando e tentando melhorar. Então, coloquei ali, se não conseguirmos realizar este desenvolvimento dos níveis de consciência através do autoconhecimento e do autoamor na presente encarnação, muitas vezes chegaremos no outro lado da vida em condições espirituais difíceis. Isso aqui é um fato, né, que tem acontecido, né, é um alerta. A nossa própria consciência nos indicará como deve ser a próxima encarnação. E junto com nossos anjos guardiões, nossos amigos espirituais, traçaremos novos caminhos para a nossa evolução espiritual. Então, essa questão é o que muitas vezes acontece, né? A gente não conseguir realizar tudo e chega no plano espiritual com pendências, com situações a serem resolvidas. E aí vai ter que ser feito um novo planejamento reencarnatório para cada um de nós, né? Aí eu trouxe aqui o livro Missionário da Luz, que é um livro interessante, que André Luiz ele fala sobre essa questão do planejamento reencarnatório, né? Ele fala até dessa questão do planejamento do corpo físico, né, que é feito junto com os nossos mentores. Aí tem um caso aqui, que ele cita um pavilhão do desenho do corpo físico, é feito lá no plano espiritual, né? Até o corpo físico, estou vendo um bebezinho ali, aquela criança ali, foi feito todo um planejamento dela renascer, e cada um de nós teve o seu planejamento. Aí ele coloca aqui, aproximando-nos dos pavilhões do desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns. Foi o meu novo companheiro, procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou-me. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio e a indecisão. Aí ele fala assim, não deixe se dominar pelas impressões negativas. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Aí ele fala, exclama o interlocutor, temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer a experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. E aí mais para frente ele fala assim, pode me informar um modelo, se o meu modelo está pronto? Que modelo é esse? É um modelo organizador biológico, é o modelo do corpo físico. Aí ele fala, creio que poderá procurar amanhã, tornou Manassés. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhes parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. Certamente lutará você com grande dificuldade nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Ou seja, esse espírito ele vai ter que renascer com um problema na perna. Por quê? Dentro do planejamento reencarnatório ali, eles perceberam que isso vai ajudá-lo espiritualmente, né? Como pode acontecer do espírito precisar vir com um defeito, um outro defeito no rosto? Teve um caso aqui nesse livro também, de uma irmã que ela vai ter que vir com um defeito no nariz, porque se ela viesse com uma beleza muito acentuada, aquilo ali poderia ser motivo de queda para ela. Então, a espiritualidade vai vendo de acordo com a necessidade de cada um, né? E tem aqueles casos, se o espírito usou mal, ele agrediu alguém, através de um ato homicida e tal, ele pode vir, ele atingiu alguém no coração, ele pode vir com um problema cardíaco pela lei de causa e efeito. Então, tudo isso é um processo educativo, e através dessa visão que o Espiritismo nos traz, nós podemos refletir, né, sobre todo esse processo educativo. Bom, aí aqui, os nossos amigos espirituais, através da literatura espírita, têm nos alertado sobre o grande número de espíritas que têm chegado ao mundo espiritual após a desencarnação em condições espirituais difíceis,
com um grande conflito de consciência. Ó, a questão da consciência aí, ó. O conflito é da nossa própria consciência. Não é que Deus vai punir, né, um tribunal, como as religiões tradicionais. Não, é a nossa própria consciência que vai dizer. Por não terem conseguido praticar o bem. Ó. É o bem, tá, gente? Aí o bem ele tem várias derivações. Apesar do conhecimento espírita, quer dizer, o indivíduo tem um conhecimento espírita ou do evangelho, mas ele não pratica, ele não consegue praticar o bem. Devemos estar atentos a esta situação. Aí eu até botei a citação dos livros, eu não tenho mais esse livro, eu acho que eu emprestei, eu não lembro, mas eu botei aí, ó, nos livros Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, com a psicografia de Valdo Frank, e o livro Os Mensageiros, André Luiz Chico Xavier, devemos ver alguns desses casos. Eu trouxe aqui o livro Os Mensageiros, é interessante que nesse livro aqui, ele fala de médiuns que vieram com uma programação reencarnatória para aqui encarnados, praticarem, né, se dedicarem à causa espírita e não conseguiram, né? Alguns abandonaram, outros usaram a mediunidade de uma forma equivocada, de forma distorcida. E não aproveitaram, né, a oportunidade para a própria melhora espiritual. E o que vai acontecer? Chegar no plano espiritual numa condição difícil. Ao ponto que nesse livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda fala ele chama de nosocômio, mas um hospital, vamos dizer assim, preparado no plano espiritual para receber espíritas que desencarnam em situações difíceis. Né, em estado de inconsciência total, ou de perturbação, né, ou de revolta, e por aí vai. Né? Então, ele fala que existe uma equipe que é para acolher, né, esses espíritas. Eu acredito que não seja só espírita, né, alguns religiosos, né, porque às vezes a gente coloca o rótulo assim, eu sou religioso, mas às vezes a pessoa só tem a religião da aparência, ela não pratica, ou ela não faz esse exercício de autopercepção para ver até onde está errando, o que precisa melhorar, né? Como fazer esse processo de reforma íntima, que é fundamental. Como eu falei, gente, a gente não tem que ter aquela cobrança de que tem que ser imediato, não, é um processo, mas a gente tem que começar, iniciando, né? Cada vez que a gente vem à casa espírita, ouve uma palestra, ou em casa mesmo, escuta a Rádio Rio de Janeiro, ou participa de um encontro, de um congresso, a gente vai esse processo ele vai sendo elaborado. Né? Mas a gente tem que estar com foco nele, senão a gente acaba agindo dentro da própria religião meio que inconsciente, e aí é perigoso, tá? Então, esses livros aí nos alertam sobre essa questão, né? Para que a gente tenha esse cuidado, né? Para que a gente... o processo de desencarne para nós é certo, né? Agora, quando vai ser para cada um, ninguém sabe, mas o fato é que ao chegarmos no plano espiritual, vai ser feito aquele exercício de consciência, né? Como foi, e um detalhe, o André Luiz, ele fala no livro, Nosso Lar, né? Que me ajuda, acho que é Nosso Lar do Completista, né? Ele fala o seguinte, você planeja determinadas realizações, junto com o mentor, né? Não só em relação ao corpo físico, não, em relação a algumas realizações mesmo, a nível de, quando eu for lá eu vou me enganjar naquele projeto do bem lá, naquele trabalho com pessoas em situação de rua, eu vou me enganjar lá no trabalho com crianças carentes, tal, com idosos, e cada um tem, com pessoas com deficiência e tal. Aí é feito todo um planejamento, né? Aí o pessoal até brinca, fala assim, isso aí é para poder enganar lá, para poder ter autorização para reencarnar, né? Às vezes o espírito quer tanto reencarnar que ele fala que vai fazer 1000 coisas, aí ele meio que fura a fila, né? Porque, vamos dar chance para que ele está se prometendo fazer tanta... Aí quando chega aqui, o espírito, por uma questão, né? Até um pouco meio que da inconsciência, a gente não vai querer aqui apontar, porque isso pode estar acontecendo até com a gente. Até que ponto, será que a gente está conseguindo cumprir a nossa programação plenamente? Como nós prometemos lá antes de reencarnar? Então, eu não estou aqui apontando para ninguém não, tá, gente? Eu não estou... acho que e todos nós, como eu falei, estamos nesse processo, nessa tentativa de acertar. Então, aí é o cuidado. Será que eu estou conseguindo, pelo menos, em parte, praticar? Aí o André Luiz fala que muitos chegam lá que não conseguem praticar nem 20% daquilo que foi programado. Olha só, igual a nota de escola mesmo, tá? Estou falando assim, uma nota vale 100, completista é o que tira 100, né? Tira 10. Só que tem gente que vai tirar, uns vão tirar 30, outros 40, melhorou, outros já 50,
né? 50% já está melhor. Pô, já consegui fazer 50% do que eu prometi. Mas e se a média é 60%? Ainda faltam 10%. Então, aí o detalhe, aqui você às vezes na escola, você volta na universidade, você corrige aquilo ali, passa por outro período e tal, vai, né, pega uma matéria para complementar e consegue superar ali e no final passa. Mas só que no processo evolutivo e reencarnatório, às vezes você chegou lá, agora você perdeu a tua reencarnação. Você vai ter que esperar uma nova oportunidade e fica lá, 20 anos, 30 anos, 50 anos esperando uma nova chance. Cada um vai ter um tempo também avaliado de acordo com os mentores para saber quando que o espírito vai poder ter uma nova chance. Aí ele vai lamentar, né? Tudo bem, não há essa questão de punição, mas sim de... deixa eu pegar aqui o água. Existe sim uma análise, né, de como foi a reencarnação, do que foi deixado de ser feito, né, para que se recomece. Aí a misericórdia de Deus vai agir, vai dar uma nova chance para cada um de nós. A gente vai reprogramar essa reencarnação e vai voltar, né? E aí vai ser criada aquela expectativa. Será que dessa vez vai conseguir, né? Pô, esse espírito aí já está 4 reencarnações dizendo que vai chegar aqui como completista e ele só alcança 30%. 40%, 50%, ele não consegue, né? Mas aí Deus, né? A paciência de Deus é muito grande, a misericórdia de Deus, né? Ele vai dando chance, como todos nós estamos tendo essa chance. Agora cabe a cada um o nosso nível de consciência ser ampliado, né? Nós ampliarmos essa condição do nosso nível de consciência para que a gente consiga ter a consciência desperta e ampliar nossas possibilidades, né? Bom, aí continuando aqui, acho que tem mais um. Se não conseguirmos realizar este desenvolvimento, acho que já foi esse, né? Peraí, qual é o último? Não, esse não, né? Aqui que é o... Não, foi sim, é esse aqui agora. Aqui, esse aqui que é o último. Peraí. Aqui agora. Precisamos estar conscientes para aproveitarmos esta oportunidade reencarnatória e iniciarmos o nosso processo de autoconhecimento e reforma íntima. Porque são 2 fases, gente. Essa questão é bom clarificar. O processo do autoconhecimento é a primeira etapa do processo de mudança. Sabermos como estamos, ter o olhar para dentro de nós e depois a reforma íntima. Que até o Leon Denis, ele tem umas citações interessantes, tem um livro dele, O Problema do Ser do Destino da Dor, que ele fala das potências da alma, né? E ele fala que a vontade é uma delas. Nós temos que exercitar a vontade. Porque se a gente não tiver essa vontade de mudar, a gente não vai conseguir. Se a gente ficar sempre esperando que o outro nos ajude, ou só os nossos amigos espirituais, ou então fala assim, na outra encarnação eu faço, então a gente não vai conseguir. Então, a vontade é uma das potências da alma. Ele fala o pensamento, a vontade e o amor. São os 3 potências da alma. E ele fala que isso pode ser desenvolvido, né? Você tem que ser, será que a minha vontade está realmente firme? Eu estou decidido a melhorar? Ou é só, né? Então, que possamos utilizar os recursos que a doutrina espírita nos oferece através do estudo, do tratamento espiritual e do trabalho no bem. Eu coloquei essas 3 etapas aí que são importantes para esse processo acontecer, né? O processo do autoconhecimento da reforma, ele começa assim, pelo estudo. Aqui, né, a casa tem o ESG, né, com certeza deve ter o estudo sistematizado, que é o início do processo, a pessoa começar a estudar, assistir as palestras e tal, e aí depois ela começa até a buscar um tratamento espiritual, que é importante também, como eu falei, porque às vezes tem processos ali obsessivos graves de outras vidas, né? Aí você, através ali do tratamento pelo passe também, que vai ajudando energeticamente, né, o nosso campo mental e tal, para que a gente consiga ir superando esses condicionamentos. E aí o trabalho no bem, que é uma etapa um pouco mais à frente, mas que também já pode ser começado. Que não vai cair naquela situação assim, eu só vou começar a trabalhar no bem quando eu estiver bem.
né, perfeito, mais evoluído. Aí é um meio engano, porque se a gente for esperar estar perfeito para começar a trabalhar no bem, a gente nunca vai conseguir iniciar, porque a gente nessa condição aqui é difícil alguém super bem em tudo, né? Vai ter sempre uma situação ou outra. Então a gente tem que ter esse cuidado. Desta forma, estaremos com a nossa consciência tranquila por estarmos realizando o melhor ao nosso alcance. E desta forma estaremos seguindo a recomendação de Kardec. Aí eu coloquei ali, né, a recomendação que Kardec fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então isso aí, gente, é um fechamento, mas que tem a ver, quando a gente fala assim, o esforço, pelos esforços. O que é o esforço? É a vontade, né? Que faz para domar suas más inclinações. Como é que a gente vai ter consciência de quais são as nossas más inclinações, ou as nossas dificuldades? Através do autoconhecimento, né? Através do esforço, né? De reforma, de transformação, que a gente vai ter que ir exercitando, né? Ao longo do tempo, né? Para que a gente um dia consiga, porque quando o Kardec falou essa frase, ele foi muito inspirado, né? Porque a gente acha que para ser espírita eu tenho que ser perfeito, eu tenho que estar sempre bem. Não, é claro que a gente não vai cair naquele comodismo, como eu falei, ser conivente com os nossos erros. A gente tem dois polos aí. Nem ser conivente, ficar passando a mão na nossa cabeça, né? Não, eu sou imperfeito ainda. E também não ter um excesso de cobrança. Porque são dois polos extremos, todo extremismo é perigoso, né? Vou falar que não é questão política não, mas tanto a esquerda radical e a direita radical são perigosas. Então você tem que ter um caminho do equilíbrio, porque se você cai num lado assim, se autocobrar demais, cai num processo de autopunição, que a Joana fala muito na obra dela. Você fica se punindo, você agiu assim, né? Aí a pessoa não, aquilo que eu falei, nem aparece mais na casa espírita, porque acha que não é mais digna de começar o processo de melhor. E se você ficar passando a mão na cabeça, meio que inconsciente dos próprios erros, também não é legal, porque você vai estar sempre com desculpismo. Não, aconteceu, mas não sei o quê, mas eu não, de repente amanhã eu vou melhorar, e vai adiando e tal, e achando, eu não sou egoísta não, eu só estou pensando na minha família, né? Estou pensando nos meus. Mas às vezes esse pensar nos meus, se for muito excessivo, é egoísmo, porque você não está olhando o próximo, que está às vezes precisando de ajuda, porque só pensa ali no teu ciclo de relações, é um egoísmo. Mas a pessoa acha que não, eu tenho que cuidar da minha família, né? E o outro que passe fome, num momento lá, um dia, se sobrar alguma coisa, eu dou para alguém que está precisando, né? Então, é um desculpismo, isso também não é legal. Então, esses dois extremos aí é complicado. Então, aí os orientais têm muito essa questão, e os orientais trabalham muito com essa questão da meditação, né? Da reflexão profunda do ser, né? A Joana de Ângeles, em algumas obras, ela tem um livro Plenitude, ela busca muito essa integração, né? Com a questão, por exemplo, do exercício do autoconhecimento, do autoamor, com o exercício da meditação. Ela tem até uma técnica muito interessante chamada visualização terapêutica, que é utilizada, a gente utiliza muito até em encontro, em Comer, de vez em quando a gente usa, né, na AME, quando a gente participa de alguns encontros, e essa visualização terapêutica é o quê? É você fazer esse exercício de interiorização, né? O Divaldo trabalha um pouco nessa linha, a Yasmin Madeira, alguns espíritas já estão seguindo essa linha, né? O próprio Haroldo Dutra e também já busca esse tipo de prática, que é o quê? O exercício do autoconhecimento, às vezes usando uma música, uma paisagem, você utilizando exercícios, né, mentais, e você vai conseguindo, né, aos poucos exercitar, porque na correria, às vezes, do nosso dia a dia, a gente não consegue olhar para dentro de nós nesse exercício, né? E a vinda à casa espírita tem um papel importante dentro desse processo, porque a partir do momento que a gente se predispõe a vir aqui, ficar aqui 1 hora e meia, né, que seja um tempo dentro da casa espírita, a ambiência dentro da casa espírita já é favorável, né? Os amigos espirituais já vão nos sensibilizando, nos ajudando, para que a gente possa, dentro desse processo, dentro de um espaço, né, esse processo ser favorecido, né, de alguma forma. Então, e Kardec ele foi muito feliz, né,
ele tem uma frase também que eu gosto muito, né? Porque Kardec, ele foi, né, um missionário que ele conseguiu cumprir a programação dele, né? Alguns até falam que ele iria voltar, né? É meio polêmico isso, se ele voltou, né, vai voltar, porque ele não completou tudo. Olha só, Kardec não completou tudo. Como é que a gente tem a pretensão? Né? Numa encarnação ele conseguiu, conseguiu as obras básicas, montou a Sociedade Parisiense, mas falam que ele não conseguiu porque teria que dar continuidade, né? Por exemplo, em algumas questões, e ele fala, acho que é numa Obras Póstumas, que ele precisaria voltar. Mas ele tem uma frase que ele fala assim, fora da caridade não há salvação, né? E essa questão da prática do bem como recurso terapêutico importantíssimo, né? Porque quando a gente se predispõe a olhar um pouco a necessidade do outro, às vezes até os nossos problemas diminuem. E a gente consegue também entrar nesse processo de quitação do nosso passado, de erros. A gente consegue ver a necessidade do outro e com isso a gente vai se exercitando, né? Na paciência, na compreensão, na prática do amor, né? Até do perdão, às vezes dentro da própria equipe. Então, esse é um exercício importante, né? A prática do bem. Para que aí, a partir daí, até ali, está ali, ó, o estudo, o tratamento espiritual e o trabalho no bem, para que a gente possa fazer iniciar esse processo de reforma íntima. Tá bom, gente? Então, eu acho que nós já estamos com o nosso tempo. Espero que tenha ajudado nessa reflexão, tá? E algumas questões, eu acho que só mesmo naquele estudo assim de troca que o ERD favorece, de tirar dúvidas, né? Eu costumo brincar assim, eu acho a palestra interessante, é legal e tal, mas o trabalho de você fazer estudo em grupo, onde você tira dúvidas, pergunta, né? Muitas vezes você consegue interagir, é melhor a nível assim, de autoconhecimento, né? De você conseguir acelerar mais esse processo. Aqui talvez seja um início, espero que esse início aqui favoreça para que quem não é do ERJ aí possa se interessar e participar do estudo, mais de reflexão, de debate, participar de alguns encontros espíritas, que também favorece bastante, né, esse processo. Tá bom? Então, obrigado aí pela oportunidade. Nós agradecemos ao nosso irmão Geraldo pelo estudo de hoje, pela mensagem deixada, rogando a Jesus que o ampare na realização das suas tarefas. Nesse momento, elevemos o pensamento a Jesus novamente em oração. Jesus querido, divino e amado Mestre, companheiro de todas as horas, queremos, Senhor, rogar o teu amparo, que nesse momento, através dos benfeitores espirituais, possa ser derramado sobre cada um de nós aqui presente, encarnado ou desencarnado, fluidos salutares, bênçãos de luz, de paz, de amor, a nos fortalecerem a fé, o ânimo, a coragem, para que possamos, Senhor, sairmos daqui com o firme propósito de seguirmos os teus exemplos, as tuas lições, através da renovação de pensamentos, sentimentos e atitudes. Que essas vibrações de amor possam alcançar todos aqueles que necessitam, onde quer que se encontrem. E que tu possas, Jesus, permanecer conosco, hoje, agora e para todo sempre. Graças a ti, Senhor. Queridos irmãos, sigamos em paz e que Jesus nos abençoe. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022,
seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.